Pode Porco está no ar, mais um Pode Porco muito especial aqui direto dos Estados Unidos. Agora estamos em Orlando, viemos visitar o homem aqui, o Brabo. Mas antes de apresentar nosso convidado, que todo palmeirense desse universo conhece, lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Para a gente é muito importante que a gente siga crescendo e entregando cada vez mais conteúdos aqui direto dessa Copa do Mundo de Clubes. E antes de passar para o meu parceiro Kim, agradecer nossos parceiros. Eu vou falar da Verde e Branco Mania, hoje estou com essa aqui que o Luan me deu, mas tinha essa peita lá, essa aqui é de 2023, né, que ganhamos do Botafogo lá no Engenhão, para quem não lembra, o quinta K do ano passado aí também, mas todas as camisas do Palmeiras, linha de treino, de viagem, para bebê, para mulher, vestindo o palmeirense dos pés à cabeça, Verde e Branco Mania, Rua Palestra Itália 241, na frente da entrada do Clube Social do Palmeiras, todas as peitas do Verdão você encontra lá, e é isso, né, Kim? É isso aí, Gabrielzinho. Agora em Orlando, Pode Porco Internacional, né? Já gravamos em Nova York, gravamos em Miami. Quem diria, agora estamos em Orlando e continuando falando dos nossos parceiros. Vou falar da Brechó Verde, todo mundo conhece. Quem quer camisa da época do Clebão, Parmalat, enfim, tudo na Brechó Verde aqui. A gente vai colocar o link e aí você manda um WhatsApp pros caras falando que você chegou pelo Pode Porco, que você ganha o desconto, só camisa histórica por lá, né, Gabriel? É isso, a gente tem outros parceiros, mas a gente vai falando aí conforme a resenha for pegando aí. E cara, a gente só pode agradecer você por ter aceitado, topado gravar com a gente, Clebão. Era um sonho do Pode Porco gravar com você, um dos maiores zagueiros da nossa história, um dos zagueiros mais lendários. Até os mais jovens já ouviram falar do Clebão, já viram algum vídeo seu. Então fez parte daquele time lendário de 93, 94, de 96, depois de 99. Então pegou praticamente toda a era vitoriosa do Palmeiras dos anos 90. E, cara, é um prazer demais te receber. Você estar nos recebendo aqui, pô, sem palavras. Muito obrigado, ídolo. Obrigado aí pelo... Eu que agradeço a presença de vocês. Faz muito tempo que a gente já vinha conversando e acabou dando certo, né? Da gente poder estar gravando junto aqui. Fico feliz de recebê-los aqui. E falar do Palmeiras, né, sempre fica mais leve, fica mais tranquilo, até porque, né, afinal de contas, foram 6 anos, né, de Palmeiras, enfim, 375 jogos e muitas histórias boas, vitoriosas, para poder estar compartilhando com o torcedor, principalmente com o torcedor mais jovem, né, que não conhece a minha história. Eu acho que o trabalho de vocês resgata essa oportunidade para nós, ex-atletas, né, que já parei há muitos anos, mas tem uma história dentro do clube que às vezes a geração mais nova não conhece. Vocês dão essa oportunidade para atualizar toda essa situação. E o Clebão, que agora tá Clebinho, né? Porque tá fino. Ô, Clebão, vou te falar. Agora vovô, né? Eu tô aqui nos Estados Unidos faz 2 semanas. E eu sou o Kim, já virei um quinzão aqui, porque eu tô engordando. E você tá quanto tempo aqui, mais ou menos? Eu vou fazer 10 anos, né? 10 anos e você tá mais fino, pô. Na época do jogador você era mais parrudão, agora tá fininho. A gente aqui procura manter, né? Além de eu fazer ainda o exercício físico, 2, 3 vezes na semana eu jogo futevôlei. Eu acho que ajuda bastante também, mas no começo, cara, eu também deu uma inchada, viu? Acesso muito fácil à comida, hambúrguer e tudo isso aí, a gente acaba se deixando um pouco, mas aí mais pra frente eu fui me policiando, fui me cuidando e agora a gente encontrou aí um caminho certo. Clebão tá fitness, fininho. Agora, Clebão, voltando lá no seu início de história no Palmeiras, né? Eu lembro de ter entrevistado o José Carlos Brunoro, né? A gente já entrevistou o Brunoro. E o Brunoro nos contou que te contratou no aeroporto, né? Você lembra como foi esse dia que você fechou com o Palmeiras ali no aeroporto? Como que aconteceu essa situação? Palmeiras que ali já tinha saído da fila, né? Então, aquele peso de precisar conquistar um título já tinha... O Palmeiras tinha acabado de conquistar o Paulista em cima do Corinthians. Como que foi o acerto seu com o Palmeiras ali em 93? Conta pra gente como foi esse acerto aí. Do aeroporto, você fechou, deu a palavra e veio vestir a camisa do Palmeiras. É muito interessante essa contratação, né? Na época o Brunoro era o executivo, sim. E eu me lembro que eu estava no Logroñés. O Logroñés era um time médio ali, da região da Rioja, né? No norte da Espanha. E a região do vinho, né, da uva Tempranillo, né, que é a uva mais nova, uma região que... E o presidente do clube era Dom Marcos Exábal.
um executivo também muito ocupado com os clubes e com as adegas de vinho que ele tinha. Então ele rodava a Espanha, né? E ele não tinha muito tempo, né? E, enfim, eu não estava no aeroporto, mas eu fiquei sabendo que a reunião para fechar a minha contratação foi no aeroporto, sim. O que aconteceu? Como o pessoal, o Brunoro estava em Logronho, na cidade de Logronho, e o presidente não estava, e eles foram para poder já fechar o negócio, porque já tinha conversado, né? Só que o presidente teve um imprevisto, teve que viajar, e falou, eu não vou estar para poder assinar o contrato em Logronho, mas eu vou estar no aeroporto de Baraja, de passagem, né? Se vocês quiserem me encontrar lá, né? Isso o Brunoro contando depois, até fiquei sabendo depois num podcast, ele contando, né? E daí o Brunoro foi e virou pro empresário na época, né? E falou, mas, pô, a gente tá esperando o cara aqui, pô, mas fechar contrato no aeroporto, mas como que a gente faz, pô, no aeroporto, né? Bem diferente e tal. Aí o empresário falou, não, mas o presidente é ponta firme, pode ir que aquilo que for combinado ele vai cumprir. Aí o Brunoro, meio que desconfiado foi, né? No aeroporto, natural, né? E o presidente desceu no avião, foi lá e sentaram, conversaram e chegaram a um acordo, né? E o Brunoro falou, mas peraí, como que a gente vai assinar todo esse acordo que nós fizemos aqui por palavra? Aí que o presidente vai e toma a palavra e fala, não, se eu dei a minha palavra, eu vou cumprir, né? E aí foi assim, o presidente foi e cumpriu a palavra dele, porque naquela época, né, a palavra que dava acabava se cumprindo mesmo, né? E acabou que eu sendo contratado dessa forma aí. E daí eu chego no Palmeiras em setembro de 93 para o Brasileiro, o Campeonato Brasileiro, né? Demorei aí uns 30 dias para entender qual que era o projeto do Palmeiras, né? Naquela época não tinha muita mídia igual tem hoje, né? Então a gente não sabia, a Parmalat está entrando, a Parmalat está formando um grande time, tal. A gente não tinha era mesmo os dirigentes que passavam para a gente qual que era o projeto deles, né? Aí eu acabei aceitando e chego no Palmeiras em setembro de 93 para o Brasileiro. Animal. Maravilha. E aí você chega no Palmeiras, pô, como o Gabriel falou, primeiro semestre já tinha ganhado o Paulista, tira aquele peso, e aí o Brasileiro vocês jogam leve e você já chega praticamente como titular ali, né? Não teve tanta resistência ali para você ganhar a vaga e você joga ao lado do Zago, né? Eu chego realmente para poder ser titular, o Vanderlei conversa comigo, mas foi muito engraçado, porque eu chego no Parque Antártica, eu cheguei de viajei acho que 10, 12 horas, alguma coisa assim, e cheguei e fui direto pro Parque Antártica, assinei, aquele negócio todo, e tinha um coletivo à tarde no Parque Antártica, né? Essa é a história aí, poucos conhecem, mas ela é muito engraçada. E daí o Vanderlei vai e me coloca no time titular já, para poder treinar, né? E eu tinha viajado já, 12 horas, né? Assina contrato, aquele negócio tudo muito corrido, e vou pro coletivo. Só que no time de baixo tinha Giancarlo, tinha Edilson, tinha Maurílio. O time de baixo, assim, super rápido e forte com qualidade, né? E começa 15, 20 minutos, deu 30 minutos de coletivo, não aguentei, a pressão baixou, eu quase caí dentro do campo. Desmaiou logo no primeiro treino. Lá, os caras no primeiro treino. Aí chega no vestiário, os caras... será que contrataram o cara errado? Será que esse aguenta? Será que esse aguenta? Então, mas enfim, foi esse episódio que aconteceu. E daí eu comecei já a dar sequência nos treinamentos, comecei a jogar, comecei a me entrosar com a equipe, que você frisou muito bem, que já tinha tirado aquele peso de 17 anos, né? No Campeonato Paulista, uma conquista espetacular que está na história, sem dúvida nenhuma. E no Brasileiro também estava 17 anos na fila, mas a equipe jogou mais leve, né? Tanto é pela campanha que nós fizemos, a equipe jogou mais leve, a equipe foi atrás desse título, né?
do brasileiro, e também conquistei o meu primeiro título com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Meu primeiro título como profissional foi o Campeonato Brasileiro de 93. Mas você ganhou o Rio São Paulo também, né? Não. O Rio São Paulo você não participa também, não? Não participo nem do Paulista nem do Rio São Paulo. Achei que você tinha pegado o Rio São Paulo. Você só pega o finalzinho, a reta final da campanha do Brasileiro, então. Não, eu pego o começo do Brasileiro até o final do Brasileiro. Aí eu participei, né? E conseguimos conquistar esse título brasileiro, também tirando o Palmeiras, né? Também dessa fila aí que também estava no Brasileiro de 17 anos também. Mas eu já fazia uma leitura de que o time realmente era espetacular, né? Era uma seleção. E como que foi o seu primeiro, não o primeiro contato, mas qual foi a sua impressão da torcida do Palmeiras Clavão? Porque essa época de 93, 94, a torcida do Palmeiras estava crescendo muito, né? Um crescimento absurdo das organizadas, também a Mancha Verde estava crescendo de uma maneira... A gente tinha 3, 4 anos, mas a gente vendo os vídeos da época, a gente via como a Mancha estava grande nos estádios ali. Como que era lidar ao mesmo tempo com a pressão, mas com o apoio da torcida? Você sempre foi um cara que teve essa relação, né? O Sérgio conta que você ia lá na quadra, às vezes pedir desculpa para os caras, né? Você sempre teve uma relação muito genuína e próxima com a torcida do Palmeiras, né? Conta um pouco como foi essa sua... Sempre, desde o começo, você já teve uma relação muito próxima com o torcedor, né? Eu acho que a gente vai conquistando, né, pelo trabalho ali dentro do campo, né? E a torcida do Palmeiras, ela é muito exigente, né? Existe realmente uma cobrança, e além da minha época tinha a turma do amendoim, que cobrava mais ainda geral, mesmo ganhando, o amendoim cobrava. E teve uma fase que eu não estava muito bem, né? E isso todo jogador passa. E eu passando por lá, encontrei os caras lá e tal, entrei. Os caras, pô, Clebão, senta aí, pá, vamos conversar. Eu falei, não, eu vou voltar, ficar bem, eu só me dá um tempo aí, porque eu tive uma contusão, vou estar recuperando aí e tal, tô voltando, pode ter certeza que eu vou voltar e vou poder tá ajudando a galera aí, a gente vai voltar a conquistar. Os caras, não, tranquilo, Clebão, pô, a gente sabe disso, pá, a gente tá acompanhando e tal. Tranquilo, foi tranquilo, sem problema nenhum, mas eu acho que é bom essa relação, até porque era tudo ali muito próximo, né, ali do antigo Parque Antártica, né. Mas enfim, foi uma relação muito boa. Ao mesmo tempo, a torcida do Palmeiras, quando você tá bem, ela, pô, sem dúvida nenhuma, ela te joga para cima, mas às vezes também no momento ruim também a cobrança ela existe, mas sempre em prol do Palmeiras, né, da história, que é gigantesca, um clube centenário. E claro, a torcida do Palmeiras ela foi crescendo. Eu tive o privilégio de acompanhar esse crescimento também da torcida, né? E acaba que hoje aqui no Mundial, pô, nós estamos aqui na América e, pô, essa invasão, esse show que a torcida do Palmeiras está dando nos estádios, a ponto de chamar a atenção da FIFA, do Infantino, que comentou, enfim, e de outras mídias também no mundo. No mundo, né? No mundo. Estamos chocando o mundo, né? Chocando o lado positivo de incentivar o clube, né? Enfim, o comportamento da torcida do Palmeiras realmente tem sido de tirar o chapéu, e eu acho que já é uma realidade, né? Esse clube que cada vez mais na sua infraestrutura que começou a investir, realmente chegou num patamar que daqui para frente é só... Hoje a torcida do Palmeiras é a terceira maior do Brasil, as pesquisas dizem, né? Talvez ali no início dos anos 90 o Palmeiras não figurava entre as maiores, né? Sim. Acho que Flamengo, Corinthians, Vasco, talvez, né? São Paulo. Tinha o São Paulo que cresceu bastante pelos títulos. Mas hoje você vê que a torcida... E só tende a... Se o clube manter esse trabalho, a torcida só tende a crescer, né? Porque a molecada mais nova... Tá vindo com tudo. Faz um trabalho de base, pô, sensacional. Coloca os garotos para poder jogar. Eu acho que isso tudo atrai a atenção das crianças, né? Porque é um clube que dá oportunidade para os meninos mais novos, né? Alan, Hendrick, enfim... o nosso canhotinho lá, Estevão. Poxa, e eu acho que isso tudo e outros mais, né? Luigi, o Naves, zagueiro, tudo formado ali na base, realmente é um trabalho de tirar o chapéu por todos aqueles que trabalham ali na base e que fazem esse trabalho, né?
e que tem colhido muitos frutos, né, no profissional. Então, acho que isso um clube no Brasil tem feito e no mundo, né, como formador, tem sido realmente um espetáculo. E você consegue acompanhar os jogos do Palmeiras aqui? Porque tem a questão do fuso horário, não é tanta diferença assim, porque você tá falando do Naves, do Luigi, porque já deu pra ver que você conhece do elenco ali, né? Conheço, acompanho. Gostaria de acompanhar mais, mas às vezes por causa do horário dos jogos, eu tenho trabalho aqui, né? E daí às vezes não dá tempo, de vez em quando eu gravo, quando dá, né? Eu gravo e assisto o jogo, né? E gravo alguns comentários a respeito do que aconteceu no jogo, mas, enfim, amo o Palmeiras, gosto do Palmeiras, acompanho para poder estar realmente dentro de tudo aquilo que está acontecendo ali com a equipe. Agora, chegando em 94, Clebão, o time do Palmeiras se reforça ainda mais, né? Acho que talvez o time de 94 foi mais forte ainda do que de 93, né? Pô, chegar Rivaldo, Rincon, né? Eu até posso esquecer alguém aqui, mas realmente o time se reforça ainda mais e aí é um ano de consolidação seu e do time. O Palmeiras é bicampeão brasileiro. Eu queria que você contasse um pouco como foi aquela final contra o Corinthians, porque direto rola os vídeos daquela final, né? E você levantando o Marcelinho, dando aqueles carrinhos, né? A torcida fala, isso que era zagueiro, isso que era palmeirense raiz, né? Jogava com raiva dos caras e tal. Como que foi aquela final e como que era a rivalidade ali? Porque realmente foi muito forte ali. Cara, é um título muito simbólico ganhar um brasileiro em cima do Corinthians. Até hoje o palmeirense pode jogar na cara do rival que ganhou um brasileiro em cima deles, né? Um brasileiro de mata-mata ali, 2 jogos. E o Palmeiras acaba vencendo o Corinthians e os vídeos de você dando carrinho no Marcelinho são épicos. A torcida te idolatra até hoje muito por isso, né? Não, rapaz. Hoje não poderia mais, né? Com o VAR não pode mais. Mas, enfim, foram realmente uma rivalidade em altíssimo nível ali nos anos 90, né? Corinthians com uma baita de uma equipe. O Palmeiras, tecnicamente, sem dúvida nenhuma, melhor do que o Corinthians. E a gente sempre fazia prevalecer essa superioridade técnica, né? Que nós tínhamos e a gente sabia disso. A equipe do Palmeiras, igual você falou, ela se reforçou mais ainda. Daqui a pouco chega um Rivaldo e daqui a pouco chega um Rincon. Cara, a gente tinha Mazinho, enfim, tinha Zinho, tinha Edmundo e Evaí, Antônio Carlos, eu, Roberto Carlos, enfim, César Sampaio. Cara, é um time muito forte, é quase que 8, 10 jogadores que serviram à seleção brasileira. E sem dúvida nenhuma, a gente jogava forte, né? Jogava forte. Mesmo, os jogos eram muito disputados, né? Casa cheia, sendo no Morumbi ou no Pacaembu, que era um pouquinho mais um caldeirãozinho, né? Mas a gente sempre levou vantagem. O bicampeonato brasileiro também foi um jogo histórico, né? Dos 2 jogos históricos, porque contra o Corinthians, né? Um rival em que nos anos 90, sem dúvida nenhuma, era bem competitivo, né? Bem disputado, e as jogadas aconteciam forte dos 2 lados, né? Eles davam lá, a gente respondia aqui do outro lado. A gente respondia do outro lado, os caras também. Até porque eles tinham jogadores de personalidade, né? Viola, enfim, o Marcelinho mesmo era um cara que provocava também. Cara, eram realmente jogos de alto nível ali nos anos 90. Enfim, um pouquinho até mais para frente, né? Depois, nos anos que o Filipão convoca a seleção brasileira, se você for pegar, aí já um pouquinho mais para frente, né? Tô só citando para poder lembrar, né? O Brasil que foi campeão da Copa de 2002, né? Com o Filipão, sem dúvida nenhuma, tinha vários jogadores do Corinthians e vários jogadores do Palmeiras, né? Até no jogo, aquele jogo que teve abrigo, o segundo jogo que o Edilson coloca a bola no pescoço ali, você vê que o futebol brasileiro naquela época servia a seleção brasileira na Copa do Mundo. Sim, e como é que era a sua relação com o Luxemburgo, né? Porque, ele foi o seu treinador em 93, 94, 96, 99, depois veio o Felipão, e praticamente você é titular com ele em todos os jogos. E como você falou, você chegou já de viagem, ele botou você no coletivo, já te deu o colete, e ele
E ele era um treinador que, em 93, ele não era tão consagrado ainda, né? Foi o primeiro grande trabalho dele mesmo, em um time grande. Ele tinha sido campeão paulista com o Bragantino, enfim, toda aquela história, mas ele era um treinador que estava começando a ganhar cenário, espaço no cenário nacional, né? É verdade. Você citou muito bem aí, eu sempre comento isso. Por isso que os caras falam, pô, vamos jogar uma pelada. Ele foi, cara, foram 4 anos com o Filipão, porque 3 no Palmeiras e 1 no Cruzeiro, né? E mais 3 anos com o Vanderlei. Então foram, assim, 7 anos no limite, né? No mais alto nível do futebol dos anos 90 na época, né? Então, assim, é desgastante, é puxado, mas ao mesmo tempo foi, pô, altamente vitorioso, né? Fui privilegiado de poder trabalhar todo esse tempo com esses 2 treinadores na época. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma oportunidade para mim poder estar demonstrando o meu trabalho e crescendo com esses 2 gigantes, né? Esses 2 treinadores que realmente marcaram a época. Quando você vai para a seleção, quem que te convoca? Eu vou com o Vanderlei, vou com o Parreira, vou com o Zagallo, né? Eu servi a seleção brasileira durante 10 anos, né? E tive trabalhando com esses 3 treinadores. Candinho também me levou em alguns jogos. Então, eu tive a oportunidade ainda de servir a seleção brasileira com 30 convocações e com 12 jogos, né? Disputei a Copa América de 91. Né? E tive próximo de jogar a Copa do Mundo de 94, né? Essa aí é um assunto também interessante. Viu? Sim, e que foi nos Estados Unidos, né? A final aqui. Mas o Clebão estava sendo um dos cotados para ser convocado, né? Eu até recebi, eu estava com o Palmeiras, nós fizemos um jogo contra a Colômbia, né? Foi o último jogo em Pereira contra a Colômbia, um jogo 3-2, jogaço de bola também. Que o Rincon acertou um chute, o jogo estava 2-2. Aquela geração da Colômbia era muito... Valderrama, né? Asprila. E de repente eu estou no hotel e recebo a ligação do presidente Mustafa, que era para mim ficar no hotel, que eu tinha grande chance de ser convocado. Aí eu fico no hotel, a galera vai para a Rússia, né? Que nós fomos para a Rússia para excursionar. Aquela polêmica excursão. E acabou que a convocação não chegou e eu fui para a Rússia e tal. O pessoal comenta. Aí depois vem um monte que tentou contato comigo e não conseguiu. Mas passados-se muitos anos, se eu não me engano, tem uns 2, 3 anos atrás, o pessoal da ESPN fez uma reportagem comigo muito, muito profunda para esclarecer, né? E chegou-se à conclusão, porque eles foram entrevistar o Moraci Santana também, a ESPN. Foi falar com o Moraci Santana e o Moraci Santana falou que a decisão de convocar o Ronaldão é porque o Ronaldão estava disputando o campeonato japonês. Então ele estava em mais atividade do que eu. Que existia realmente a dúvida entre eu e o Ronaldão, e eu estava excursionando com o Palmeiras, fazendo amistosos. Né? E ele foi escolhido porque justamente ele estava no campeonato japonês e eles entenderam que ele estava com mais ritmo de jogo. Esclareceu, enfim, isso é bom. Aí eu fiquei sabendo também que foi essa escolha. O importante é que o Brasil conquistou, né? Ganhou o tetracampeonato. E, enfim, passaram-se os anos, né? E aí agora no ano passado eu recebo um telefonema da Leila, né? Me convidando para ser o embaixador do Palmeiras. E, me senti muito orgulhoso, muito feliz aqui nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade, novamente, acho que Deus está me dando, de estar no Mundial, participando, porque aquele outro eu participei só como torcedor e hoje eu tô tendo uma oportunidade. Vamos falar a verdade, né, Clebão? A Copa do Mundo de seleções é muito legal representar o nosso país, tal. O mundo para realmente, né? É um outro nível de competição. Mas tá vivendo uma Copa do Mundo de clubes, cara, é muito melhor. É porque eu amo muito mais o Palmeiras do que a seleção brasileira. Claro, e acho que todo torcedor brasileiro gosta muito mais do seu time do que da seleção, né? Aí pode ter até uma outra questão aí de patriotismo do nosso povo e uma relação que a gente não tem com a seleção que a gente talvez deveria melhorar.
Mas fato é que a gente gosta muito mais do clube do que da seleção, né? Então tá vivendo isso aqui com o Palmeiras é algo surreal. O Infantino foi muito bem, né, em criar, sem dúvida nenhuma, essa Copa Mundial de Clubes, e eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem sido a primeira de muitas que vão vir, porque realmente tem sido um sucesso. Tem sido um sucesso, isso aí é fato, né? Os estádios estão cheios, e eu acho que para as próximas a tendência é, sem dúvida nenhuma, superar essa primeira, que tem sido um sucesso. E eu acredito que não sei se vai ser de 2 em 2, mas ou de 4 em 4, acho que tem grandes chances de acontecer novamente. Animal. Agora, chegando já em 96, né? Que eu acho que é um dos times mais emblemáticos da história do Palmeiras aí, né, Clebão? A gente tava com o Djalminha esses dias atrás também. Pô, você vê o Messi reconhecendo o Djalminha, entregando camisa pro Djalminha, você fala, cara, olha o tamanho desse cara, né? Mas queria que você contasse um pouco porque você foi peça-chave naquele time ali, né? Porque era um time estreladíssimo do meio pra frente ali, mas na zaga também, e você fez gols importantíssimos, né? Aquele 6-0 na Vila, você faz gol na final contra o Santos também. Enfim, conta como que foi jogar naquele time, e se você concorda que porque assim, o Luxemburgo falou pra gente que pra ele o time de 94 era melhor que o de 96. Não na questão individual, mas coletiva, exato, de time. Era um time entrosado. Era um time fala mais um pouco forte sobre fisicamente também, né? 94, mas 96 realmente foi algo espetacular, né, cara? 5 meses a gente fazer 103 gols. E da maneira que as jogadas foram sendo construídas, né? Inicia ali na pré-temporada, a gente nunca imaginava que as goleadas estavam acontecendo, mas pô, ia começar o Paulistão, a gente nunca imaginava que ia, né, dar sequência nessas goleadas, né? Então aconteceu bem naturalmente. Eu acho que nós fizemos uma pré-temporada muito boa, acho que foi em Serra Negra, se eu não me engano, que a gente ia muito para Serra Negra, e ali nós fazíamos a pré-temporada, e a equipe já demonstrava um ritmo de toques rápidos com muita qualidade, né? Mas depois ela foi crescendo em muito pouco tempo. Eu acho tamanha qualidade que o Palmeiras conseguiu juntar com o Rivaldo, com o Djalminha, enfim, Luizão, Miller, que eu acho que a chegada do Miller é que deu todo esse toque especial no time, né? Porque começava os treinamentos, o Miller sempre pedia para dar 2 toques na bola rápido, né? Trocas de bola rápida e tal. E os jogadores foram fazendo, todo mundo foi meio que entrando no esquema, toques rápidos tal. E aí quando começou o Campeonato Paulista, a gente, 5, 6, 7, 8 em Ribeirão Preto, que o placar só tinha até o 7, o cara ficou procurando, não tinha o número 8, a placa número 8 para colocar. Nunca tinha usado o número 8 Nunca lá. tinha usado o número 8 lá. E daí, aí a gente dentro do campo olhando aquilo lá, cara. Falando, cara, você faz 9 então, e aí? Precisava nem de zagueiro. E o cara abrindo os braços, falou, não tem e tal. Mas enfim, foi um time espetacular, né? Uma pena que durou muito pouco tempo, né? Até por causa das propostas que surgiram daquele time de 96, as propostas foram chegando, o Djalma foi para La Corunha, o Rivaldo foi para La Corunha, o Luizão La Corunha, o Cafu foi para Roma, o Miller voltou para São Paulo. Eu tive a proposta lá do time japonês, né, do Caxias Reysol, que eu acabei tomando a decisão de ficar no Palmeiras. Surgiu a oportunidade do Alib pegar a carta e querer me contratar, e eu nem deixei o meu empresário... o Corinthians cogitou, então? O Corinthians cogitou, sim, o do Alib queria a carta, o meu empresário falou para mim que o do Alib queria a carta, que existia grande chance dele me contratar, mas aí eu nem deixei o meu empresário mostrar a carta, porque eu já tinha uma história com o Palmeiras, né? Já tinha uma identidade criada com o Palmeiras. Você ia ter que aguentar a mancha no seu ouvido, imagina? Ia queimar uma história de 6 anos. E talvez você não virasse o embaixador do Palmeiras também. Mas isso aí é fato. Com porque certeza. A história muda tudo. A história ia mudar. Ainda mais eles. Eu falei, não, de maneira... Não, eu vou pro Japão, mas eu não vou pro Corinthians. E acabou que a Parmalat foi e cobriu a proposta, eu fiquei. Eu me lembro uma tarde que o Filipão passou e falou, eu tava no Japão, é legal e tudo, mas tal, fica que a gente vai ser campeão da Libertadores, e isso também
me tocou bastante. Foi o que aconteceu. Eu tomei a decisão de ficar e acabou que a gente conseguiu conquistar a Libertadores de 99. E é engraçado, mas na sua opinião, o time de 96 dos que você jogou, de 93, 94, 96, 99, foi o mais fantástico? Eu sei que é difícil comparar, porque se você... Não, e se você for pegar por nomes, pô, vamos lá. Você prefere Rivaldo, Djalminho ou Alex, né? Olha os três jogadores. Evair, Edmundo ou Miller e Luizão? Por exemplo. Ou Paulo Nunes e Oséias, né? Porra, era um... Cara, agora você me colocou no sinuca, hein? Mas, assim, eu acho o time de 94 muito forte, cara. Você também vai na linha do Luxemburgo? Eu vou na linha do Luxemburgo, até porque o time do Paulista ele durou muito pouco, pô, era uma equipe espetacular, cara, nós demos espetáculo, até porque, assim, a gente acaba esquecendo de comentar, mas a gente enfiou 6 no Borussia, cara, que foi campeão do... Os caras vieram pro torneio lá em Fortaleza, cara, e assim, deu um show de bola. No caras. Boca também, na pior derrota da história. O Boca já foi 93, 94, né, que o time também de 93, 94 conseguiu, né. Eram jogos, assim... Cara, impressionante quanto a equipes de alto nível que a gente conseguia fazer muitos gols. Mas eu fico com a equipe de 94, cara. 94 realmente foi uma equipe muito forte, quizás nós não tivéssemos ido para o Japão. Nós fizemos um baita no primeiro jogo contra o São Paulo, no Libertadores. E ali, sem dúvida nenhuma, se a gente tivesse ficado, não tivesse a excursão ou tivesse programado a excursão para voltar uns dias a mais para poder descansar. Realmente, ou se o jogo fosse já logo na semana seguinte, que teve a pausa. Teve a pausa e nós fizemos a excursão para o Japão, mais uma excursão, e acabou que a gente voltou 2 dias antes de jogar, para jogar contra o São Paulo, e realmente a equipe estava sonolenta. Sim. Isso aí é fato, né? Por causa do fuso horário. Mas eu fico com a equipe de 94. Boa. Que isso. Agora indo para 99, né? Acho que a gente já pode ir pro time do Felipão, ganhando a primeira Libertadores. Chega o Felipão com o projeto da Libertadores, porque o Palmeiras não tinha ainda uma Libertadores. E aí vocês ganham, o Gabriel tava falando da rivalidade que a gente ganhou o Brasileiro em cima do Corinthians, mas a rivalidade era muito mais aflorada em 99 e 2000, né? Naquela época, eu acho que foi talvez o ápice do derby ali, com toda aquela história do Edmundo, do Edmundo não, do Edilson, da embaixadinha. Teve a questão do pênalti do Marcelinho. Que o Marcos pega, enfim, é isso mesmo. Eu acho que a chegada do Felipão em 97, né? Eu acabo tomando a decisão de poder ficar. Começa ali com o Brasileiro também, né? Que nós jogamos ali por pouco, por 2 empates, enfim. Aconteceu a questão do... Teve a questão do Edmundo, né? De ter jogado o segundo jogo. Os caras estavam de férias, os magistrados estavam de férias já, e a CBF convocou eles, os caras retornaram num domingo de manhã, num sábado, né? Para julgar o Edmundo no domingo de manhã. Julgaram, não sei se vocês lembram, julgaram o Edmundo, eles abriram, isso nunca vai acontecer mais. Abriram a CBF para jogar o Edmundo de manhã. É Eurico Miranda, né? Julgaram o Edmundo de manhã. O tapetão era forte naquela época. Muito forte. Liberaram o Edmundo para poder jogar, né? E o Edmundo jogou à tarde. Mas, enfim, 2 jogos 0-0. Ali também a gente teve grande chance de poder conquistar um título, né? Que no caso seria o meu 3º título ali brasileiro. Mas, enfim, foram 2 jogos também excelentes. A equipe começou a ganhar muita força, né? Muita credibilidade, e depois o Felipão traz peças chaves para poder estar... Traz muita gente do Grêmio, né? Para poder estar aquela, né? Reforçado para a Libertadores. E daí a gente já entra na Libertadores, cara, com aquele objetivo, né? De alcançar a Libertadores, que era nós, os mais experientes, já sentia. Eu não vou dizer que era uma pressão, mas era uma pressão sadia, uma pressão boa, que nós já tínhamos conquistado todos os títulos brasileiros, paulista, a própria Rio-São Paulo, Copa do Brasil, enfim, mas faltava a Libertadores. Então a gente jogou com essa responsabilidade, principalmente nós, os jogadores mais experientes, tanto é que o Alex, Roque Júnior, enfim, o Juninho,
e tal, foram atletas que destacaram. Rogério, né? Eles jogaram mais solto, né? Sim. Mas a gente mais experiente, a gente carregou esse piano para que eles justamente jogassem mais soltos e foram decisivos. O Rogério contra o Corinthians faz os gols ali, o Alex em várias, foi o destaque, né? O Júnior Baiano foi o artilheiro Da Libertadores. da Libertadores. Então, assim, cara, foram todos jogadores que chegaram. A gente que estava mais tempo, foi um peso, mas foi um peso saudável para a gente poder dar essa liberdade para esses atletas se destacarem mais, e eles se destacaram. Mas, sem dúvida nenhuma, o time cresceu na hora certa dentro da Libertadores. Tivemos jogos difíceis, cara. Foram 2 ali contra o Corinthians, foram jogos dificílimos, né, que nós conseguimos, né, que surge o São Marcos e nos pênaltis a gente consegue passar. Um jogo histórico. Eu fiz vários jogos, até com seleção brasileira, mas esse foi um dos jogos mais difíceis, dos 2 jogos mais difíceis que eu fiz na minha carreira. Aí daqui a pouco a gente pega o Vasco, né? Foi antes, Não, o Vasco foi antes. O Vasco foi antes, 2 jogos contra o Vasco, 2 contra o Corinthians, 2 contra o River Plate, né? Que eu machuco o segundo jogo lá no Monumental de Nunes, eu machuco, depois só volto na final contra o Deportivo, né? Mas foi uma Libertadores e foi a primeira, foi um espetáculo, cara. Foi uma explosão e um peso que saiu que a gente, cumprimos com a nossa obrigação de deixar o Palmeiras com a primeira Libertadores, e isso é histórico, né? Essa questão aí ninguém tira. Mas eu queria que você falasse, Clebão, como que era a questão do grupo ali, porque a gente já entrevistou o Alex, diversos jogadores ali que jogaram o Zinho, né? Tinha uma questão de relacionamento e ego ali, a gente sabe como o futebol de vestiário, tinha um grupo mais dos religiosos, né, da turminha mais tranquila, né, do Sampaio, eram os atletas de Cristo, né, acho que você tava nesse... Sim. E tinha os da bagunça, né, do chiclete com banana. Sempre teve, né, mas o Filipão, e eu posso dizer até o Vanderlei, né, mas especificamente falando da Libertadores, o Filipão administrou muito bem os egos, assim como o Vanderlei também. Eles sabiam administrar toda essa situação sem problema nenhum, sabiam que trabalhava com grandes jogadores, com o ego inflado, e isso eu acho que foi um caminho muito interessante que eles conseguiram trilhar, esses treinadores, né, para poder administrar o ego desses jogadores e fazer com que o Palmeiras ganhasse, né. Então isso foi o que aconteceu, e tanto é que a gente conseguiu conquistar, mas ao mesmo tempo também a gente estava muito junto, cara, era um ambiente super tranquilo, um ambiente gostoso, sabe, o Juninho mais os baianos, né, e o Oséias mais o Júnior Baiano, os caras sempre puxavam uma batucada e a gente meio que entrava no ritmo e acabava descontraindo, sabe, mesmo em momentos difíceis a gente buscava sempre descontrair o grupo, né. Então acho que foi dessa forma que nós conquistamos a Libertadores, nesse embalo aí gostoso, se respeitando, mas ao mesmo tempo fazendo com que quando nós fôssemos para dentro de campo o Palmeiras saísse vencedor. E você aceitou a questão da reserva tranquilo? Porque até 98 você era o titular, chega o Júnior Baiano e aí ele faz uma dupla de zaga com o Roque, né? Eles eram os titulares ali, tanto que no Mundial contra o Manchester você acaba ficando na reserva, né? Eu tive uma lesão contra o Atlético Mineiro, né, há 3 meses no Mundial, né, e acabou que eu consegui me recuperar, né, mas eu só cheguei a fazer um jogo só contra o Internacional, o jogo lá que nós perdemos 1-0, que o Inter saiu do rebaixamento, né, se a gente ganha esse jogo o Inter ia cair. Mas, enfim, aí eu consigo ainda ir para o Mundial, mas não com tantos. Acho que se eu tivesse feito mais uns 2, 3 jogos, e eles já vinham com mais sequência do que eu, né? Mas, cara, fiquei chateado, não, porque eu sabia que a gente precisava conquistar, né, os títulos que nós tínhamos pela frente, né? Tanto é que eu fui no banco, continuei trabalhando firme e forte para poder estar nas competições, que foi o Mundial, né? E acho que nós tivemos Mercosul também aí nesse intervalo, né? E tem 98 também a Mercosul, que foi um campeonato interessante, né? Antes da Libertadores que nós conquistamos.
diante do Cruzeiro, com 3 jogos ali no final do ano. Mas vocês já imaginavam que ia rolar esse pequeno desmanche ali? Porque já no final de 99 ali, muitos atletas saem, né? Evair acaba saindo do Palmeiras, né? Por Oséias, conta da idade, né, cara? Você acaba deixando... Foi um fator que o time era mais experiente, né? Eu vou pro Cruzeiro, enfim, cada um houve o desmanche natural, até porque se faz necessário num clube do tamanho do Palmeiras, né? A exigência ela é muito grande. O Zinho vai embora também, O Zinho né? vai, Então, enfim, houve uma renovação natural, né? Por conta da idade. Enfim, mas o mais importante é que a gente conquistou. Deixamos nosso legado e o legado perdura eternamente. Até porque foi a primeira Libertadores, né? E a Mercosul também, que nós conquistamos. Sim. E depois também nós chegamos numa final de Mercosul contra o Flamengo, que nós jogamos também novamente. Foi em 99 essa. 99 no final já, ainda teve essa final que nós perdemos. 99 teve, vocês chegaram muito em tudo, campeonato. era muito campeonato. Era muito campeonato. Um encavalado um em cima do outro. E só perde o... Nós jogamos o Paulista, Sim. a Libertadores. E só perde o Paulista por Corinthians, que Nós foi entre ganhamos as a Copa finais, do né? Brasil em 98. Até que o Felipão ele coloca o time reserva, né? Contra o Corinthians numa final. Justamente. O Clebão joga, o jogo da embaixadinha você joga, né? Eu Você é jogo, titular. joguei 20 minutos, porque eu fui expulso, peguei o Marcelinho. Eu perdi o tempo da bola do Marcelinho lá na beirada. Mas, enfim, nós praticamente conquistamos tudo. Eu acho que isso é importante, você passar por um clube e deixar esse legado de conquistas, né? Eu acho que um clube do tamanho do Palmeiras, eu acho que realmente o atleta, quando chega, ele já vai saber que ele está num nível diferente. E falando do Mundial em 99, porque a gente está aqui também por causa do Mundial, e então não tem como a gente deixar passar essa, né? E aí o Palmeiras joga de igual para igual com o Chelsea, não, com o Manchester. E aí, numa falha individual do Marcão, né? A gente toma o gol, mas teve muita polêmica, né? Muitos falam que teve um pênalti em cima do Alex, teve também um gol. Esse gol teve um gol legal. O gol foi do legal. Alex, sim. O gol foi legal, cara. Se tem VAR hoje, eles dariam um gol. Mas enfim, a falha foi de todos nós. A gente não pode culpar só o Marcão, até porque ele, tá louco. É o maior. Se a gente chegou lá também. Se a gente chegou lá foi muito por Sim. ele, muito mesmo. A gente sabe disso. Culpados foram todos nós. Mas, enfim, foi uma pena, porque a maioria dos clubes que foram jogar esse Mundial, que era de um jogo só, eles jogaram, principalmente os clubes sul-americanos, eles jogaram por uma bola. E o Palmeiras, naquele dia, inverteu, né? Nós tivemos 8 oportunidades de gols. Sim. Contra o Manchester. Quem jogou por uma bola foi ele. Quem jogou por uma bola foi eles. Inverteu totalmente a situação, mas, enfim. E ali, assim, a gente sabia, né, que a gente tinha condições. Então ficou aquele gostinho de poderíamos ter, né, tido melhor sorte naquele jogo. Foi sua derrota mais sofrida pelo Palmeiras? Foi a derrota mais sofrida, cara. Foi muito triste, muito triste. Mas enfim, temos a oportunidade agora, né? Eu acho que é o mais importante. O Palmeiras vai ter a oportunidade agora, novamente. E igual eu sempre tenho dito, né, desde o começo da competição, acho que step by step, pouco a pouco. Agora é o Botafogo. As atenções voltadas pelo Botafogo, jogo extremamente difícil, mas eu acredito que o Palmeiras não faça 2 jogos abaixo, não. O que tinha que dar de errado pro Palmeiras já deu. Sei lá, mesmo assim nós conseguimos a classificação. Já gastou o que tinha que gastar, né? Gastou que agora não dá mais. É um jogo só, então eu acho que a comissão está ciente disso, o Abel está ciente disso, os jogadores estão cientes disso, e vai ser um jogo equilibradíssimo, mas com o Palmeiras levando uma certa vantagem, acho que pelo coração e pela alma que o Palmeiras está tendo. É algo assim que relembra o Filipão, muito que o Abel tem feito. É até legal da gente falar isso, porque você trabalhou com o Luxemburgo, trabalhou com o Felipão, e o Abel Ferreira, ele tem muita identificação com o Felipão, né? Porque o Felipão foi o primeiro treinador que levou ele para seleção portuguesa, né? Foi convocado. E aí você chegou a já conheceu o Abel Ferreira pessoalmente? Não, pessoalmente eu não conheci, não. Mas eu tive lá no CT, visitando o pessoal lá.
Mas eu consigo enxergar assim, cara. Você vê muita semelhança entre Felipão e Abel Ferreira? Sim, até porque o Abel foi convocado pelo Felipão e a seleção portuguesa foi altamente vitoriosa. Sim. Né? Naquela, acho que foi Eurocopa, se não me engano. Fez final de Eurocopa, semifinal Fez de Copa de do Eurocopa Mundo. contra a Grécia, semifinal de Copa do Mundo. Então, cara, com aquelas chegadas ali com o Felipão, né? Um time bem copeiro, pá, e vai com jogadores nem tão altamente técnicos, mas com o grupo ali fechado, paizão Felipão, paizão Abel ali com os jogadores e a equipe sempre chegando, cara. Um futebol não tão vistoso, mas com um objetivo e com uma decisão muito grande por parte dos seus comandados. E uma entrega, uma alma, sabe? Mais vibrante. Eu até vejo outros times tecnicamente jogando, mas eu acho que esse Mundial não vai ser só a parte técnica, não. Acho que também... Dá até para fazer um paralelo com o Palmeiras e Felipão em 99. 99, né? Porque o time do Corinthians... 2000, acho que a diferença técnica era maior, né, em relação a 99. Mas o time do Corinthians era um time mais técnico. Mais vistoso, com o Ximbu, aí teve com o Oswaldo de Oliveira, e o Palmeiras mais objetivo, né, muito forte na marcação, bola parada assim, ó, muito boa. Muito boa e sendo cirúrgico, no momento de decidir, ele pum, vai lá, ele sofre. Pô, eu lembro, a gente sofria, cara. E a gente também dentro do campo falava, meu Deus, pra que sofrer tanto, Mas eu consigo enxergar um pouco de estratégia aí nesse que é para poucos, viu? Sim. O Palmeiras sabe sofrer, né? O Palmeiras e o Felipão sabia. Felipão e do Abel também. E tem clube que vai ter que passar pelo fogo ainda nessa Copa do Mundo. E vamos ver se eles vão saber sofrer. Tomara que a gente passe pelo fogo mesmo, né? Na próxima rodada. Pô, na hora de apagar esse fogo aí. Assim, cadê o bombeiro, né? Porque nós já passamos pelo fogo. Qual time que tomou 2 e foi buscar um empate e quase virou? Ainda não teve ainda. Né? Foi o lado bom do jogo, quero né? dizer que nós já passamos pelo fogo. Sim. Tem clube que às vezes vai passar pelo fogo agora. Sim. Nessa fase, de repente, ele toma 1, ele toma 2. Como é que eles vão sair dessa? O mental, a alma, ter vivenciado já essa situação. Nós já vivenciamos, nós já sabemos. Então eu acredito muito quando eu falo isso, porque eu trabalhei com escolar 4 anos. E eu consigo enxergar um pouco o trabalho do Abel também voltado para esse lado. Desculpa, Gabrielzinho. Já falando desse jogo contra o Botafogo, né? O Palmeiras provavelmente deve ter o desfalque do Murilo, que sentiu ali no primeiro gol do Inter Miami. E também provavelmente o Fux deve entrar no lugar dele, né? E aí eu pergunto pra você, o que você tá achando da zaga do Palmeiras, dos zagueiros do Palmeiras, o setor defensivo do Abel Ferreira, que é um ponto forte do Abel, né? Um time muito compacto, normalmente toma muito poucos gols. O Mikael lembra um pouco o Clebão, só que é canhoto, né? É o Clebão canhoto, né? Porque ele gosta da... O Mikael chega forte, bom né? Jogador também. Alto também. Jogou aqui nos Estados Unidos, não sei se você acompanha a MLS, talvez você tenha mais embasamento para falar também. Não, mas nem tanto. Eu acompanhei ele mais agora no Palmeiras do que aqui, né? Eu acho que o Palmeiras, ele tá muito bem servido de zagueiros, né? Se for o Mikael, mas pelo jeito eu acho que ele vai conversar com o Fux, que é alto, a gente ganha na bola aérea, ofensiva e defensiva. E assim, o Fux tem uma vantagem, cara, que eu acho que ele é mais ou menos do tamanho de Júnior Baiano, mas ele não é tão lento, cara. Ele é um zagueiro bem atual, ele é rápido, ele é alto e rápido, né? Assim, é difícil de encontrar, cara. E ele tem uma boa saída de bola. No final ele dá um passe pro Paulinho longo, cara. Sim. O cara faz a leitura, baita de um zagueiro. Então o Palmeiras tá muito bem servido. Tem um Naves que tá no banco também. Mas o Palmeiras tá muito bem servido de zagueiro. Enfim, eu acho que os atletas que o Abel escolher para poder jogar, dessa vez ele não erra de novo, não. Eu quero perguntar sobre... Isso, assumiu a responsabilidade de ter feito uma escalação no primeiro tempo errado, mas ele não erra agora. Eu quero perguntar sobre Gustavo Gomes pro Clebão, mas antes disso, colocar as odds da Alfa aqui para Palmeiras e Botafogo. Pelas odds da Alfa, o Palmeiras é ligeiramente favorito pro jogo, tá, Clebão? Pelas odds da Alfa, nossa patrocinadora aqui, Cupom Pode Porco para você apostar na Alfa.
e para apostar na classificação do Palmeiras para as quartas de final da Copa do Mundo. A gente agradece sempre a Alfa, nossa patrocinadora e parceira, que nos ajudou muito a estar realizando o sonho dessa cobertura aqui de Copa do Mundo. Eu vou deixar para pedir o palpite do Clebão mais para o final da entrevista, mas enfim, só lembrando, as odds da Alfa estão aqui, o link está aqui na descrição também, então é muito importante que você registre lá com o cupom PODPORCO para fortalecer nosso trabalho. Agora, Clebão, falando sobre Gustavo Gomes, né? Muita gente já o coloca como um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras, né? Já são quase 8 temporadas aí, capitão com mais títulos, né? O zagueiro com mais gols, o cara tem uma lista de recorde absurda. Como que você enxerga o Gustavo Gomes na história do Palmeiras aí? Um zagueiro que nos representa tanto. Monstro, né? Gustavo Gomes, sem dúvida nenhuma, eu coloco ele também como o maior zagueiro da história do Palmeiras. Mais que o Luiz Pereira? Mais. Conquistou, levantou troféu, conquistou, enfim, é um líder. E sem dúvida nenhuma, como pessoa, é um cara espetacular. Tive a oportunidade de conhecê-lo aqui na Florida Cup em 2020, conversar com ele. Sem dúvida nenhuma, como pessoa também é um cara espetacular. Acompanha a vida, a gente sabe como a vida dele, o extracampo dele, família, filhos, enfim, sem dúvida nenhuma é um baita de zagueiro. O Palmeiras está muito bem servido de zagueiro. Gustavo Gomes e Murilo, Gustavo Gomes e o Fux, entra o Naves. Eu acho que se precisar também até o Martins pode jogar ali, né, caso seja necessário, mas enfim. Ali atrás o Palmeiras, sem dúvida nenhuma, está muito bem servido. Boa. Eu vou falar de mais um parceiro aqui, você que é um parceiro que está aqui nos Estados Unidos e você conhece, o Haroldo. Opa! Haroldão, o Clebão conhece o Haroldão, sim. Inclusive o Haroldo que me passou o seu contato, que mora em Atlanta, né? Sim. E ele também é um parceiro nosso, então se você está aqui nos Estados Unidos e precisar remodelar seus pisos, fazer uma reforma, é só chamar aqui, o Harold Pro Floors, tem aqui o QR Code e também o link na descrição. E o Haroldo, que é palmeirense, assim, daqueles... Doente, pegou um carro, dirigiu 15 horas para ir lá ver o Palmeiras em Nova York, vai dirigir mais 10 para ir para Filadélfia agora nas oitavas de finais. O logo da empresa dele é o símbolo do Palmeiras ali, ele só mudou o P pelo H, porque senão, né, aí vira, eu acho que da plágio, eu não sei também. Então, cara, se você que tá aqui nos Estados Unidos e precisa remodelar seu piso, é só clicar aqui no link da descrição e mandar mensagem pro Haroldo, que é de palmeirense para palmeirense, né, Gabriel? É isso, tamo junto, Haroldão, vamos que vamos. Já chegando na parte final da entrevista aqui, eu só queria te perguntar, Clebão, como que foi enfrentar o Palmeiras depois que você sai do Palmeiras? Como que era para você enfrentar o Palmeiras? Acho que você estava naquele Palmeiras e Cruzeiro em 2001 da Libertadores, que o Marcos pega 3 ou 4 pênaltis. Eu tava. Porque era o Filipão, você, Oséias, né? Jackson. É isso mesmo. Tinham vários ex-jogadores do Palmeiras ali. Maria, se eu não me engano. Como que foi enfrentar o Palmeiras, especificamente nesse jogo? Quando foi para os pênaltis, você já sabia que não ia dar para vocês? Foi estranho. A gente sabia que ia ser difícil, né? Mas jogar contra o Palmeiras... Depois eu fui num jogo também no Parque Antártico, daí... Fica aquela expectativa como é que vai ser, e a torcida, gritou meu nome, cara. E é difícil. Normalmente, quando você joga no outro time, os caras estão nem aí, né? Nem aí, ou se não te vai. Você voltou lá pelo Figueirense, foi? Eu voltei com o Cruzeiro, voltei com o Santos. Puta, ainda fiz um gol. Ainda fiz um gol de cabeça. 2-1. Mas você meteu o gol? Não comemorei. Fez aquele... Opa, voltei. A gente tava perdendo o jogo de 2-0, né? Eu só peguei a bola e corri. Então foi perfeito. O Palmeiras ganhou e você fez um golzinho. Eu fiz um gol de cabeça. Você fez o gol de honra. Eu tava no Santos e voltei depois com o Figueirense. Eu e o Edmundo, né? Quando o Edmundo também faz um baita de um jogo, se eu não me engano, ele não fez gol e não comemorou. E o Edmundo, ele joga a camisa pra torcida. Ele joga a camisa pra torcida e depois é contratado. Exato. Nesse dia que o Palmeiras recompra o Edmundo no Figueirense, ele jogou demais, né? Nossa. Mesmo já um pouco mais velho ali, ele acabou. Aquele brasileiro de 2005, ele joga demais, né? E você, nesse tempo, não teve nenhuma proposta? Você não tinha o sonho de encerrar a carreira no Palmeiras? Chegou a ter proposta? Não, teve a minha conversa? última chance foi essa quando eu estava no Figueirense, né? Houve um burburinho de que eu poderia ter a chance de voltar e tal, mas acabou que não aconteceu. Mas a história tá marcada e eu acho que isso é o mais importante.
passei durante os 6 anos e 3 meses que eu atuei foram de entrega, de dedicação, de muito empenho. Pô, tanto é que passado 20 anos eu nunca ia imaginar que o Palmeiras iria me convidar para ser um embaixador aqui na Copa do Mundo de Clubes. Pô, eu venho em 2015 para os Estados Unidos por causa da minha filha e as coisas vão acontecendo e daqui a pouco o Palmeiras vem na Florida Cup, eu entrego o troféu, né, com o Gagliotti como presidente. Daqui a pouco eu recebo um telefonema da Leila, a Leila me convidando para ser o embaixador. Realmente é um orgulho, uma sensação muito, muito feliz. Eu acho que não tem dinheiro que pague. Você merece demais. Obrigado. Sim, Um gol. Seu gol mais bonito. Opa, rapaz, boa pergunta, hein? Contra o Santos foi ali na final, né, no Parque Antártica, ali na final do Paulista de 96, aquela chapada. O homem tinha qualidade aquela também. chapada ali foi um golaço assim de gol de título, né, cara? Pra fechar aquele time de 96. Eu acho que é um conjunto de tudo, né? Esse gol, tem da Portuguesa o dia que nasceu minha filha também, que eu mato a bola no peito e chuto, o Canindé lotado e no vídeo aparece a torcida do Palmeiras. Puta, levantando e comemorando. Ganhamos o jogo de 2-1. São vários momentos, né? Títulos e conquista. Eu acho que isso faz com que marca qualquer atleta que passa por um clube e conquista. Agora chegou a hora, hein? Quero ver, porque esse homem tem ele falou aqui quase mais de 300 jogos, de 93 a 99. Queremos que você escale o melhor Palmeiras que você jogou junto, os 11. Você vai ter que fazer uma mescla aí de 93, 94, 96, 97. Cara bom, né? Ixi, Maria do E céu. a história do Palmeiras, né, cara? Mesmo eu ter jogado, e a história do Palmeiras é muito grande, cara. É muito difícil. Eu sei que vai ficar... Só de goleiro tem 3 aí pra você brigar. Marcos, Veloso ou Sérgio? Tem jogador que vai ficar de fora, cara. Na direita já complica também. Cara. Na direita, enfim, vamos lá, né? Eu vou de Marcão, vou de Cafu, vou de Antônio Carlos, eu e Roberto Carlos. César Sampaio, vou de 3 no meio campo, cara. César Sampaio, Rivaldo e Zinho. Vou de... Não, você falou 3, só foi 2. Vai meter mais um? César Sampaio, Rivaldo e Zinho. Igual eles jogaram em 94. Vai 3 atacantes, vai isso. 3 atacantes, cara. Eu vou de Edmundo, Evaí e Paulo Nunes. E quem comanda esse time aí? Cara... Pode colocar os 3? Não, vou colocar os 3. Vou colocar 2, né? Vou colocar Achei que você estava pensando no Murtosa já. Tem um Murtosa. Você falou 3, eu falei... tem um Murtosa. Também que assumiu, né? Ele jogou em alguns jogos. Eu vou de Vanderlei e Filipão. Mas você pega os outros técnicos do Palmeiras. Você pega, acho que o Márcio Araújo. Pego o Márcio Araújo. O Espinosa também, né? Pego o Espinosa, pego o Carlos Alberto Silva, que já me queria lá atrás no Cruzeiro. Quando eu saí do Atlético, eu fui, ao invés de eu voltar para o Palmeiras, eu recebo uma ligação na Espanha também da diretoria do Cruzeiro, que o Carlos Alberto já me queria. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele em 95. E pelo seu time escalado aí, seu melhor companheiro de zaga foi o Zago, né? Porque você jogou com o Júnior Baiano, teve também o Roque Júnior, enfim, diversos, Tonhão. Carreguei todos esses aí. Eu fiquei, né? Eles que jogaram com você, não você que jogou com eles. Eles que vieram. E o Júnior Baiano foi artilheiro da Libertadores. Exatamente. Eu tinha força pra ir lá na frente e fazer gol, porque a gente dava sustentação. Exato. Alguém tinha que fazer o serviço sujo. Rapaz, caramba. Pô, que resenha maneira. Animal. Clebão, Muito bom. tamo junto. Muito obrigado aí pela disponibilidade. E antes de encerrar aqui, ó, a gente tá nos Estados Unidos. Se você vier aqui, ó, e precisar de internet, é só mirar aqui no QR Code, clicar aqui na descrição, porque o Brasil Roaming é a melhor parceria. A equipe Pode Pôr que tá aqui nos Estados Unidos, já tá a parceria com os caras, usando a internet deles,
e funciona muito bem. Vocês estão vendo que a quantidade de conteúdo que a gente está subindo, né? Então, ó, se precisar de internet aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, vem com os parceiros da Brasil Roaming. É isso. Clebão, Pô, só te agradecer demais. Obrigado Faltou aí. um palpite pro jogo que a Alphabet quer saber. Palmeiras e Botafogo, sábado, meio-dia, lá em Filadélfia. Quanto vai ser esse jogo, Clebão? 1x0 Palmeiras. Mano. Gol de Gustavo Gomes de cabeça, eu queria. Perfeito. Nossa, Eu também queria, eu quero também. Pode ser gol Pode ser gol qualquer contra, um. qualquer coisa. Só a bola entrar, né? 1x0 classificado. Mas sucesso aqui nos Estados Unidos. Obrigado, Tudo de viu? bom pra você e sua família aí. Obrigado, viu? Pela Tá com a netinha presença de agora, vocês. né? A netinha, a Érica. É isso. A Érica tá aí firme. Todo mundo palmeirense, se Deus quiser. Amém. Mas é isso, mais um conteúdo entregue pra vocês aí, amigos. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido. Clebão, ídolo máximo da Sociedade máximo. Esportiva Palmeiras. E vamos, que nossa trip segue amanhã. Partiu Filadélfia, então é isso. Avante Palestra, segura os porcos. Valeu!